Bem-vindos a mais um Saúde no Ar. Desta vez vamos falar do plano de contingência para a resposta sazonal em saúde, verão. Para o efeito, em estúdio está o enfermeiro Jacinto Gomes da UCC de Mateus e a engenheira Solange Azevedo da Unidade de Saúde Pública da ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro e a enfermeira Ana Luísa Santos também da Unidade de Saúde Pública da ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro, ou seja, da Unidade Local de Saúde. Aos três, muito obrigada por terem vindo. A resposta sazonal em saúde é algum programa novo? O que consiste este programa, engenheira Solange Azevedo? Ora, muito bom dia a todos. Antes, se calhar, de começarmos a falar de forma específica acerca deste programa, eu peço ao enfermeiro Jacinto que faça aqui uma breve apresentação da nossa equipa e depois sim responderei à sua pergunta. Obrigado. É assim, pronto, mais um Saúde no Ar e desta vez um tema de bastante pertinência, ainda por cima tendo em conta as circunstâncias atuais e o período que estamos a atravessar e com estas altas temperaturas, será de todo pertinente e aqui com a colaboração da Unidade de Saúde Pública e da Ana Luísa e da Solange, que nos vão trazer aqui uma abordagem e explicar em que consiste este plano de contingência para a resposta sazonal em saúde, mais concretamente o módulo verão. No fundo é um documento estratégico e fundamental que será operacionalizado e que no fundo acaba por ser uma linha orientadora para todas as unidades de saúde da ULS, mais especificamente daqui da nossa área geográfica de Vila Real e não só. Mas vamos ouvir. Retomando então a pergunta que a Mila nos fez, que nos endereçou, efetivamente este programa, a resposta sazonal em saúde módulo verão, não é de facto um programa novo, portanto é um programa já com alguma consistência. Há mais de 15 anos que os serviços de saúde, portanto, desenvolvem esta resposta específica para a população, mas se calhar em termos introdutórios e para todos percebermos porque é que aparece este plano concreto específico que nos fala sobre o calor e sobre as respostas em saúde, relembrarmos que de facto no nosso país, assim como outros países na Europa, e devido às tão noticiadas alterações climáticas, tem existido uma tendência para existir um aumento da temperatura média global, assim como para o aumento do número de dias por ano com essas temperaturas elevadas. Têm ocorrido, a par disso, fenómenos climáticos extremos, como por exemplo as secas e os incêndios, que resultam em maiores períodos de temperaturas elevadas, originando aumento de mortalidade, com particular incidência nos grupos vulneráveis. Os grupos vulneráveis são um grupo específico deste programa que a enfermeira Ana Luísa vai pormenorizar quem é que está incluído nestes grupos vulneráveis. Então, estando comprovada uma associação entre o excesso de mortalidade e a existência de períodos de 3 ou mais dias seguidos com temperaturas elevadas não habituais, houve esta necessidade de elaborarmos estes planos de contingência específicos direcionados para o calor, que não é mais do que um conjunto de medidas de resposta que vão ser ajustadas às necessidades que a população vai sentir. Sempre para quê? Para acautelarmos os efeitos ou o prejuízo do calor extremo na saúde das pessoas em geral e dos grupos de risco em particular. Este plano de contingência para a resposta sazonal de saúde, módulo verão, é uma estratégia nacional que é aplicada a nível local por todas as unidades prestadoras de cuidados de saúde. Cada uma tem o seu plano próprio e cada uma atua naquele que são os seus eixos específicos de intervenção, levando sempre a um reforço do sistema de vigilância e alerta existente, aumentando a capacidade de resposta dos serviços de saúde, que, como eu referi há bocadinho, será sempre direcionada às necessidades sentidas pelos utentes. A novidade, e respondendo também à pergunta que me endereçou, é que este plano aplica-se a toda a área geográfica da ULS Trás-os-Montes e Alto Douro. Ou seja, aplica-se à área geográfica do Altâmega e Barroso, à área geográfica do Douro Sul e à área geográfica do Marão e Douro Norte. E de que forma estão envolvidos neste nosso plano aquilo que são os cuidados hospitalares e também os cuidados de saúde primários?
Muito bem, e quais são os objetivos deste plano, enfermeira Ana Luísa? Bom dia, Mila, obrigada pela questão. O grande objetivo será fazer traços gerais para prevenir e minimizar os efeitos negativos do calor intenso na saúde da população, particularizando um bocadinho aquilo que são os nossos objetivos mais específicos, sensibilizar e capacitar tanto os profissionais de saúde como a população em geral, em particular os tais grupos vulneráveis, para os efeitos do calor extremo. Monitorizar a procura e o acesso aos cuidados de saúde por forma a ser possível ajustar a resposta disponível, e também trabalhar muito de proximidade com as instituições que têm grupos vulneráveis, porque nestes casos, nestas instituições em particular, há uma necessidade de garantir condições necessárias para a redução da exposição do calor destas pessoas. Falamos, por exemplo, nas estruturas residenciais para pessoas idosas, entre outras. Muito bem, e este plano está ativo o ano inteiro? Ok, então, o módulo verão tem um período de vigor, um período de contingência que é de 1 de maio a 30 de setembro, mas eu deixo aqui uma observação que o plano específico de resposta sazonal em saúde tem 2 módulos, que é o inverno e o verão. Portanto, nós estamos aqui a falar sobre o calor, sobre o verão, e esse período de contingência é de facto entre 1 de maio e 30 de setembro. O que se faz durante este período de contingência é uma avaliação de risco dos efeitos do calor na saúde. Esta avaliação de risco é feita pela Unidade de Saúde Pública, com base, entre outros critérios, na escala dos avisos meteorológicos da temperatura do IPMA, do índice de alerta Ícaro, das temperaturas que são características em cada uma das nossas áreas geográficas da OLS Trás-os-Montes e Alto Douro, nas que estão sentidas e naquelas que são previstas a acontecer para essa área geográfica. E se calhar importa, estou a falar de área geográfica, importa pormenorizar quais são os concelhos que estão incluídos em cada uma das áreas geográficas que integram a OLS Trás-os-Montes e Alto Douro. No Altâmega e Barroso temos os municípios de Montalegre, Chaves, Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena e Valpaços. No Douro Sul temos os municípios de Tarouca, Taboaço, São João da Pesqueira, Lamego, Armamar, Moimenta da Beira, Sernancelho e Penedono. No Marão e Douro Norte temos os municípios de Alijó, Mesão Frio, Mursa, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real. Em função do nível de risco que for definido para cada uma destas áreas geográficas, vão ser implementadas a nível local medidas em articulação com parceiros externos, como é o caso, por exemplo, das UCCs, que o Enfermeiro Jacinto integra, entre outras unidades prestadoras de cuidados de saúde, e com parceiros externos, que mais à frente eu irei pormenorizar qual é a intervenção específica desses parceiros externos. Muito bem. Falou também em níveis de risco. O que é que são os níveis de risco? Então, para cada uma destas áreas geográficas vamos definir um nível de risco em função dos critérios que eu acabei de enunciar. Esse nível de risco é o sistema de previsão e alerta que nos vai permitir comunicar à população se, num determinado dia, existe um risco acrescido da exposição ao calor extremo. Então, temos 3 níveis de risco. Temos o nível 1, que é aquilo que nós designamos de situação de vigilância, é o nível verde, e neste nível de risco nós desenvolvemos ações de sensibilização da população, ações de educação para a saúde, por exemplo, de capacitação que são desenvolvidas pelas unidades de cuidados na comunidade, e também estamos a fazer este programa de rádio para informar as pessoas do que é que os serviços de saúde têm a oferecer e que estratégias é que estão a implementar para que a nossa resposta seja eficaz. Depois temos o nível 2, em que são previsíveis efeitos sobre a saúde, que é o nível amarelo, e temos o nível 3, em que são esperadas consequências graves em termos de saúde e mortalidade, que é o nível vermelho. Nós, Unidade de Saúde Pública, só comunicamos os dias em que temos níveis de risco 2 e 3 e comunicamos aos nossos parceiros internos, na OLS, e comunicamos também aos parceiros externos, para que nós, na OLS, vamos preparar
a nossa resposta em termos de oferta de cuidados de saúde, e os parceiros externos vão, dentro daquilo que serão as suas redes de contacto também e as suas áreas de intervenção, acionar as respostas mais adequadas para que consigamos fazer chegar a mensagem ao maior número de pessoas possíveis, principalmente aos grupos vulneráveis. E o que é que se faz nestes diversos níveis de risco? No nível verde ou no nível 1 é assegurar as medidas normais de vigilância, aquelas que eu já caracterizei. Nos níveis de alerta, nos níveis de risco amarelo e vermelho, então divulgar informação à população, às entidades competentes de saúde e a outros setores municipais, incluindo a comunicação social, reforçar a capacidade de resposta na prestação de cuidados, assegurar a vigilância dos grupos mais vulneráveis e garantir a articulação com a Proteção Civil, com os representantes da Proteção Civil a nível municipal, para quê? E isto principalmente nos níveis de risco 3 ou vermelho, se for sinalizado por algum dos nossos parceiros internos ou externos a necessidade de nós mobilizarmos as pessoas para locais de abrigo, vamos precisar aqui da logística, tanto da proteção civil. Muito bem, agora que ficou claro como funciona este programa, assim como também os seus objetivos, podíamos esclarecer quais efeitos do calor extremo são as ditas ondas de calor, enfermeira Ana Luísa? Exatamente, Mila. De facto, face à ocorrência de temperaturas muito elevadas, não apenas de forma pontual, mas com continuidade no tempo, temos longos períodos de temperaturas elevadas, como estamos precisamente a viver, possivelmente esta semana, podem existir efeitos graves para a saúde. Além disso, outros acontecimentos que acabam por ocorrer também como nesta altura do ano e com maior probabilidade, como os acidentes, afogamentos, as toxinfecções alimentares, presença de vetores, neste caso os mosquitos, as carraças, que existem muito nesta altura do ano, e os incêndios, tudo isto acaba por constituir risco acrescido, o que pode conduzir a um aumento da morbilidade e também a uma maior procura dos serviços de saúde, aí a necessidade então de ajustar a oferta. A OMS defende, a Organização Mundial de Saúde define onda de calor como um aquecimento do ar num período que se caracteriza por temperaturas anormalmente elevadas ou uma invasão de ar muito quente. Isto com consequências. A grande consequência deste fenómeno térmico extremo tem relação direta no homem, provocando alterações ao nível do seu estado fisiológico, e como resultado podemos ter então alterações clínicas, como os golpes de calor, que é a situação mais extrema, mais grave até que as insolações, o esgotamento devido ao calor, as queimbras, o aumento da sobrecarga cardiovascular, agravamento das várias doenças crónicas, nomeadamente ao nível respiratório, cardíaco, renal, as lesões da pele, e aqui incluem-se as tão comuns, infelizmente tão comuns, queimaduras solares, os problemas psicossomáticos, como a fadiga térmica, e também problemas psicológicos que derivam do incómodo, do mal-estar, da irritabilidade provocada pela temperatura elevada. Para além destes efeitos assim mais imediatos, as ondas de calor no ambiente também podem contribuir para o desenvolvimento de outras doenças, como as rinites alérgicas, as doenças relacionadas com o consumo ou contacto com água e com alimentação, e doenças transmitidas por vetores, como eu já falei, por exemplo, os mosquitos e também as carraças. Todas as pessoas estão assim sujeitas a este tipo de efeitos de forma igual? Todos estamos sujeitos ao efeito, mas de facto não é de forma igual. Na verdade estão identificados grupos que, por terem diversos fatores de risco, acabam por se apresentar como mais vulneráveis a estes efeitos das temperaturas elevadas. E aqui incluem-se, por exemplo, as crianças nos primeiros anos de vida, pelo risco acrescido de desidratação, as grávidas, as pessoas com doença crónica, pessoas com obesidade, também as pessoas com redução da mobilidade e limitações na realização de atividades de vida diárias, os indivíduos acamados e independentes que exigem
têm uma maior vigilância, as pessoas com problemas também de saúde mental, pela incapacidade de se autoprotegerem, os idosos, particularmente aqueles que vivem isolados, e que não têm um olho atento sobre eles, os trabalhadores de setores de atividades envolvidas ao ar livre, e aqui no nosso território nós temos, por exemplo, os trabalhadores do setor agrícola em elevado número e muito sujeitos a estes efeitos do calor na sua atividade laboral, e também os desportistas. Que intervenção está a ser pensada nestas instituições com os grupos vulneráveis, Engenheira Solange? Estamos a pensar sensibilizar para os cuidados que podem ter diariamente para proteger as pessoas mais vulneráveis dos efeitos do calor extremo, e estamos a pensar fazer nas ERPs, nas estruturas residenciais para pessoas idosas, e também nas UCCIs, nas Unidades de Cuidados Continuados Integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, um webinar dirigido aos diretores técnicos destas instituições, para sensibilizar todos estes temas e todos estes cuidados que eles podem ter no seu dia-a-dia. Sensibilizar para a necessidade de existência de condições necessárias para a redução da exposição ao calor, como, por exemplo, a existência de sistemas de climatização, o arejamento dos espaços nas alturas mais adequadas, ou seja, nas alturas de menor calor, a necessidade e a importância do reforço da hidratação dos utentes e no seguimento do que a enfermeira Ana Luísa nos falou, dar especial atenção ao estado clínico destas pessoas e à possibilidade do seu agravamento face ao calor. Informar também estas instituições as respostas dos serviços de saúde em caso de necessidade e reforçar a necessidade de utilização prioritária do centro de contacto SNS 24, ao invés de se recorrer ao serviço de urgência no imediato. Para além da realização destes webinars formativos dirigidos aos diretores técnicos destas instituições, vamos concretizar mais tarde vistorias desta feita só às ERPs, para esclarecer aquilo que houver necessidade de esclarecer, para consolidar a mensagem que foi passada nos webinars. Estamos também a pensar fazer webinars dirigidos aos trabalhadores no exterior, com enfoque também nos cuidados diários que estes trabalhadores devem ter, como, por exemplo, o uso da proteção solar, o tipo de vestuário que eles utilizam para se protegerem do calor. E a hidratação. E a hidratação, exatamente. Gostava também de acrescentar que, para além desta intervenção específica que nós estamos a pensar fazer com os grupos vulneráveis, as parcerias que nós estabelecemos com os que eu designei há bocadinho de parceiros externos é de facto muito importante. O exemplo da Proteção Civil e das câmaras municipais. Nós escolhemos a mensagem que deve ser passada aos grupos mais vulneráveis. A Proteção Civil e as câmaras municipais conseguem fazer chegar esta mensagem a mais pessoas e direcionar esta mensagem de uma forma mais eficaz do que nós, sensibilizar a população e acionar as medidas dos planos de emergência municipais em situação de necessidade. No caso da Segurança Social aqui a intervenção junto das IPSS, das ERPs, dos centros de dia, dos serviços de apoio domiciliário, mas também das creches e das famílias de acolhimento. Portanto, reforçar a importância das medidas do dia-a-dia para proteger os grupos vulneráveis em situação de calor extremo. E, por fim, mas também com muita importância, as forças de segurança, principalmente a GNR, que tem também um programa específico direcionado às pessoas que estão isoladas e fazer passar esta mensagem de qual é o nível de risco em cada dia e eles conseguirem, porque eles sabem onde estão as pessoas que mais precisam, e fazer chegar também esta mensagem a essas pessoas e perceber se estas pessoas estão a necessitar ou não de algum cuidado acrescido, e caso seja essa a realidade, a acionarmos em conjunto tanto as respostas que sejam necessárias acionar.
Então, perante a existência destes níveis de risco, 2 e 3, o que é que a população pode esperar dos serviços de saúde, enfermeira Ana Luísa? Então, com o desenvolvimento e implementação deste plano, espera-se que de facto exista uma resposta adequada nas unidades prestadoras dos cuidados de saúde primários, com recursos adequados e que façam face ao aumento da procura dos cuidados de saúde que pode existir. A vigilância dos grupos mais vulneráveis, e isto através das equipas de saúde familiar, o acompanhamento dos seus idosos, das suas crianças, dos institucionalizados, das pessoas que vivem mais isoladas, porque estas equipas de facto fazem visitas domiciliares, não é? E acompanham as famílias ao longo dos ciclos de vida, são conhecedores daqueles que são efetivamente os mais vulneráveis e também pelas nossas equipas de cuidados na comunidade de grande proximidade com as populações. Dos serviços de saúde, referir aqui também, e muito importante, a possibilidade de utilização da linha de saúde 24. A engenheira Solange já tinha referido a necessidade das próprias instituições utilizarem esta linha, mas eu gostava de deixar aqui um reforço a toda a população de que, de facto, temos aqui a possibilidade de um atendimento personalizado, realizado por um profissional de saúde, portanto, é acessível, é um contacto rápido com o serviço de saúde e com profissionais especializados. Através deste contacto, o que é que a pessoa pode obter? Pode obter aconselhamento, muitas vezes não é necessário recurso imediato a um serviço de saúde, mas se isso for necessário e se a pessoa, o profissional de saúde que está do outro lado do telefone entender que de facto é necessário, ele próprio faz o encaminhamento para o serviço de saúde mais adequado. Muitas vezes a dificuldade das pessoas e da população em geral é o mover-se dentro dos serviços de saúde. Há várias respostas, qual a mais adequada? E de facto temos aqui um serviço que é esta linha de saúde 24 que pode ser perfeitamente orientador das populações na utilização dos serviços de saúde. Por outro lado, a população também pode obter informações nas páginas que estão disponíveis. Nós damos sempre prioridade em termos de informação em saúde ao site da Direção-Geral de Saúde. É um site que está permanentemente atualizado. Tem neste momento uma área específica para a saúde sazonal, verão e saúde. Portanto, nos centros de saúde também poderão encontrar informação e no próprio site da ULS, onde também serão disponibilizadas, não tenho a certeza se já estarão, mas se ainda não estão, vão estar disponibilizadas as recomendações para a população em geral e específicas também para os grupos vulneráveis sobre, então, os efeitos do calor e também recomendações relativas a efeitos ambientais associados a esta época do ano, nomeadamente o fumo dos incêndios, a prevenção de afogamentos, toxinfecções alimentares, a prevenção dos riscos associados à proliferação de vetores e por aí. Portanto, estas páginas terão disponível toda a informação que a população pode precisar se tiver vontade de a consultar autonomamente. Uhum. Como mensagem final, quais as recomendações que gostariam de deixar para a população nesta época? Sim, para a população em geral e sem nos dirigirmos especificamente a nenhum grupo, é importante que tenhamos o cuidado de procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados. Não nos expormos voluntariamente ao calor, portanto, havendo a possibilidade de nos protegermos, devemos sempre fazê-lo. Aumentar a ingestão de água, pelo menos 1,5 litro por dia, isto devia ser o mínimo sempre, mas nesta altura de calor em particular não devemos facilitar, isto equivale aproximadamente a 8 copos de água e evitar o consumo de bebidas alcoólicas que de facto não serve para hidratação, portanto deixar aqui esta ressalva também. Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17, isto aqui particularmente para quem está em zonas balneares, não é? E de férias. Utilizar protetores solar sempre com um fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação 2 em 2 horas. Pronto, isto é particularmente importante para quem está na praia, o reforço após os banhos, na praia ou na piscina, o reforço do protetor solar após os banhos, mas o protetor solar não é só para usar quando estamos de férias na praia e na piscina, o protetor solar deve ser usado sempre, ok? Utilizar roupa solta, opaca, a cobrir a maior parte do corpo, o chapéu de abas largas que ajuda a proteger também a face, os óculos de sol com proteção ultravioleta também é importante
que utilizemos. Devemos também evitar atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior. Aqui, claro que há desportos que obrigam ao treino no exterior, mas neste caso escolher horas de menor calor, como a madrugada, mais cedo, ao fim do dia. A questão dos grupos vulneráveis já fomos falando, não é? As crianças, os idosos, doentes crónicos, é preciso atenção especial a estes grupos vulneráveis, e isto pode ser trabalhado, lá está, tanto com as ERPIs como com as famílias, pela saúde familiar. E por fim, seguir as recomendações dos médicos e dos enfermeiros, da saúde familiar e também da saúde 24, se for o caso de utilizarmos então esta linha. Utilizar esta linha como tendo a consciência de que são profissionais especializados e que de facto nos vão saber orientar se for o caso disso. Assim, para aproveitarmos melhor este verão, não é? Exatamente. Sem riscos para a saúde, ou com menos riscos para a saúde. Muito obrigada aos três por terem vindo então falar do plano de contingência para a resposta sazonal em saúde, no modo verão. Quero agradecer à engenheira Solange Azevedo e também à enfermeira Ana Luísa Santos, da Unidade de Saúde Pública da ULS Trás-os-Montes e Alto Douro, e o enfermeiro Jacinto Gomes, da UCC de Mateus. Até à próxima. Obrigada. Até à próxima.